Olá, você que já acompanha os trabalhos aqui do curso GPS, do canal GPS. Mais do que nunca, o nosso encontro de hoje vai ser sobre um assunto top chamado vozes verbais. O que entender sobre cada uma delas? Eu, nesse momento, convido você a mergulhar nessa delícia de conteúdo. Curta, compartilhe, divulgue para os amigos, porque conteúdo e conhecimento precisam ser democráticos. Venha comigo! Olá você, meu aluno das Enems extensivas. Tomara que vocês estejam bem. A gente hoje vai trabalhar com um conteúdo que é extremamente cobrado em vestibulares, principalmente construídos pela Consultec e pela Strix. Esse estudo foi mencionado lá em aspecto verbal, mas hoje eu estou aqui para que nesse momento de caderno 5, em que os conteúdos vão ser apresentados por meio de listas de suporte com exercícios de sempre, nós hoje vamos tratar de um assunto intitulado vozes verbais. Mas antes eu quero deixar essa mensagem aí para a gente começar bem a semana. A vida é uma grande chance, portanto, aproveite-a. Você não se esqueça de que é um privilegiado. Você está sendo acompanhado não apenas aqui no GPS, mas você tem um acompanhamento na escola, você tem um acompanhamento do pré-vestibular. Lembre-se de que você não está sozinho. Então, nesse nosso encontro, vamos falar acerca das vozes verbais. Jame, esse é um conteúdo que cai muito no Enem? Não. No Enem não, mas ele não aparece como questão específica. Mas é muito importante que você adquira essa habilidade ao reconhecer como cada estrutura é organizada. E te digo mais, para você organizar bem as suas ideias na produção de texto, é muito importante que você consiga esse malabarismo de diversificar as suas construções. Então, existem 3 vozes verbais, elas vão ser apresentadas agora, mas inicialmente eu quero trabalhar com o conceito. Por que o estudo de vozes verbais é tão comum em vestibulares da Consultec, em vestibulares da Strix? Porque, curiosamente, esse conteúdo, ele muitas vezes vem combinado a outros tantos conteúdos. Recentemente, nós estudamos a palavra se, e nós vimos que essa palavra se tem uma performance bastante extensa. A nossa aula de hoje vai também abordar um pouco desses sis já estudados dentro de cada uma das construções em se tratando desse estudo de vozes. Então, você que é meu aluno das Enems extensivas, entenda que trabalhar com vozes verbais é entender, sobretudo, a relação comportamental entre o verbo de ação e o seu respectivo sujeito. Jame, eu posso de alguma forma relacionar o estudo de vozes verbais a outros tantos conteúdos já estudados, como, por exemplo, concordância? Claro que pode. Esse trabalho de vozes verbais, ele vem para somar, ele vem para deixar muito clara qual é a relação de comportamento entre o sujeito e a sua correspondência proposta com o verbo. Então, o que é que nós temos que entender sobre o conceito de voz ativa? A de ativa me lembra A de atitude. Então, toda sentença na voz ativa trará um sujeito que tenha atitude de ser o praticante da ação verbal. É por isso que esse sujeito praticante é conhecido como sujeito agente. Então, se nós temos uma voz ativa, é porque o sujeito é o dono da ação. O sujeito é o responsável por praticar a ação verbal. Quando nós falamos da voz passiva,
tão cobrada nos vestibulares. Essa voz passiva nos remete P de passiva ao P de passividade do sujeito. O que é que isso quer dizer? Agora, o vínculo entre sujeito e verbo acontece de maneira passiva, de modo que esse sujeito seja o alvo da ação. De maneira mais informal, nós dizemos que esse sujeito é quem sofre a ação, é quem recebe a ação praticada por uma outra pessoa. Daqui a pouquinho eu vou detalhar um pouco mais, já que as passivas podem ser de 2 tipos. Spoiler de já já. Já a voz reflexiva nos dá a ideia de que todo o processo de reflexibilidade é sempre um processo de mão e contramão. Jame, o que você quer dizer com isso? Toda voz reflexiva trará um sujeito que simultaneamente é aquele que pratica a ação, mas é o mesmo que recebe a ação de volta. Ou seja, toda voz reflexiva sempre terá um sujeito que é agente e, ao mesmo tempo, paciente da ação verbal. Vamos aos detalhes de cada uma delas? Então, pode vir comigo, ó. Vamos começar pela voz ativa. Então, toda sentença ativa sempre traz um sujeito que é agente. Percebam o meu exemplo. Estudantes resolvem questões de português. Nós já sabemos que o mecanismo de identificação do sujeito é perguntar ao verbo o que é que ou quem é que. Porque a resposta dada por esse verbo vai ser a própria função subjetiva. Então, quem é que resolvem questões de português? Estudantes. Estudantes é o sujeito. Mas se quem resolve algo, esse termo estudantes é o sujeito agente. Então, nós já temos a constatação de que essa sentença se encontra na voz ativa. Agora, vamos à regência, vamos à transitividade do verbo resolver nesse contexto. Se quem resolve algo, esse resolvem é um verbo transitivo direto, exigindo, portanto, a presença de um complemento verbal sem a presença da preposição, que é o que nós chamamos de objeto direto. Aí fica a minha alerta. O estudo de vozes verbais gira em torno exclusivamente dos verbos significativos, ou seja, verbos de ação. Então, eu coloco aí, ó, atenção, essa voz verbal só acontece com verbos de ação. Todas as vozes verbais giram em torno de verbos de ação, ou verbos significativos, ou simplesmente verbos nocionais. Vamos à nossa segunda tela. Essa merece uma especial atenção, porque quando nós falamos de voz passiva, vem à tona a concepção de que o sujeito precisa ser aquele que é o alvo da ação, aquele que recebe a ação, aquele que é paciente. Existem 2 tipos de voz passiva. Existe uma passiva conhecida como analítica, e o próprio nome já dá uma pista, né? Se ela é analítica, é porque ela é mais detalhista, ela é mais pormenorizada, ela é mais extensa. O que é presença obrigatória nessa estrutura chamada de passiva analítica? É o que denominamos tempo composto. O que é esse tempo composto? É a associação de, no mínimo, 2 verbos. Um deles que tem presença obrigatória é o verbo ser, que se comporta como auxiliar. Atenção, o verbo ser, nesse contexto, não atua como verbo de ligação, hein, pessoal? Atenção!
Esse verbo ser atua como verbo de suporte, que é o que nós chamamos de verbo auxiliar, somado a um verbo de ação, que vai ser o centro das atenções desse tempo composto, que é o que nós chamamos de verbo principal. De vez em quando, nessa passiva analítica, pode rolar uma função sintática chamada de agente da passiva, que lá em sintaxe eu chamei a atenção que todo agente da passiva é sempre regido de preposição. Então, Jami, o agente da passiva é obrigatório na estrutura passiva analítica? Não. Às vezes ele aparece. Então, você precisa ter ciência de que o agente da passiva é uma exclusividade da estrutura analítica. Veja o meu primeiro exemplo. Questões de português são resolvidas por estudantes. O que é que são resolvidas por estudantes? Questões de português, sujeito paciente. Se elas são resolvidas, observe esse bloco verbal. Eu tenho aí o verbo ser como auxiliar, eu tenho a ação de resolver como verbo principal, então eu tenho aí o tempo composto. Mas quem foi que praticou a ação de resolver essas questões de português? Os alunos. Então, se são os alunos que agem em uma estrutura passiva analítica, é porque o termo preposicionado por estudantes é o agente da passiva. Ok? Agora, eu preciso alertar vocês para uma outra estrutura passiva que é chamada de pronominal ou sintética. Recordar é viver. Você das Enems, nesse momento, tem a oportunidade de revisitar conceitos que foram trabalhados no módulo 4. Há bem pouco tempo, quando falamos acerca da palavra se e quando, mais uma vez, trouxemos isso à tona no importante estudo de concordância. Jami, como é formada essa passiva sintética ou pronominal? Ela tem que ter a presença obrigatória de um se, que a gente chamou de pronome apassivador ou partícula apassivadora, popularmente chamada de PA. Então, toda passiva pronominal tem que ter um verbo somado a esse se apassivador e, logicamente, tem que estar explicitado esse sujeito que sofre ação. Veja o exemplo. Resolvem-se questões de português. O que é que resolvem-se questões de português? Percebam que, comparando esses dois exemplos, o termo questões de português se mantém como sujeito paciente. Por quê? Porque ambas são passivas. Agora, o que é que o primeiro exemplo tem que o segundo não tem? O tempo composto e o agente da passiva. Já o exemplo 2 tem o elemento pronominal se, que é o pronome apassivador. Elemento prioritário e obrigatório dessa forma sintética ou pronominal. Se você me perguntar, Jami, essas duas informações comunicam exatamente a mesma ideia? Não. Elas comunicam uma ideia parecida, já que a primeira é mais detalhada e a segunda é mais sintetizada. Beleza? Eu vou apresentar para você nessa próxima tela algo que os vestibulares cobram demais, que é a capacidade de transformação ou transposição de uma voz verbal para outra. Esse procedimento é muito comum ao serem comparadas a voz ativa e a voz passiva. Observe a minha orientação. Quando eu transformo de uma voz verbal para outra, eu não altero o valor semântico, mas são alteradas, sim, as funções sintáticas de uma estrutura se relacionada à outra. Então, eu coloco aí, ó, acontecerá uma correspondência entre as funções no que diz respeito à conduta desses termos. Perceba, a mãe ajudou o filho. Essa sentença se encontra na voz ativa. Por quê? Porque a mãe pratica a ação de ajudar o filho. Mas quando a gente inverte, eu digo que o filho foi ajudado pela mãe.
Perceba que o filho agora sofre ação verbal, então o sujeito é paciente e a declaração como um todo é passiva analítica. Jami, o que você está chamando de correspondência entre as funções? Veja, quem age na ativa, a mãe. Quem continua agindo na passiva, a mãe. Quem sofreu ação na ativa, o filho, que é o objeto direto. Quem permanece sofrendo ação na passiva, o filho, só que agora com função de sujeito. Então, sempre da ativa para a passiva, o sujeito agente corresponderá ao agente da passiva e o objeto direto da ativa corresponderá ao sujeito da passiva. Vale ressaltar uma estratégia que eu criei para você não errar essa transformação de vozes. Você vai contar o número de verbos da voz ativa e na mudança para passiva você vai ter essa mesma quantidade acrescido um verbo que é o verbo ser, que é o verbo auxiliar. Então, se na voz ativa eu tenho 2 verbos, na passiva eu vou ter 3. Se na ativa eu tenho 5, na passiva eu vou ter 6. Jami, e se a questão me der uma sentença passiva para eu mudar para ativa? Você vai diminuir o verbo ser. Então, se na passiva eu tiver 3 verbos, na ativa eu vou ter 2. Se na passiva eu tiver 2 verbos, na ativa eu vou ter 1. Então, essa correspondência quanto à quantidade dos verbos pode ser uma dica para você não perder questão. Outro detalhe que eu quero também alertar vocês. Se eu vou transformar uma sentença de uma voz verbal em outra voz verbal, eu preciso manter o tempo verbal original. Por exemplo, ajudou está no passado. Foi ajudado permanece no passado. Se minha sentença ativa fosse a mãe ajuda o filho, não é tempo presente? Então eu diria que o filho é ajudado pela mãe. Beleza? E para a gente fechar esse estudo de vozes verbais, eu trago aqui o conceito da voz reflexiva. Todo o processo de reflexibilidade pressupõe uma declaração cujo sujeito é ao mesmo tempo aquele que pratica a ação e aquele que recebe a ação de volta. Só que você precisa ser alertado quanto a essa diferença entre reflexividade e reciprocidade. Veja, na reflexividade, o sujeito, tradicionalmente no singular, ele vai praticar e ele próprio vai receber a ação de volta. Veja, a criança cortou-se no espelho. Eu posso interpretar como a criança cortou ela própria. A criança cortou ela mesma. Então, esse elemento pronominal se é chamado de pronome reflexivo. Por quê? Porque a mesma criança foi quem praticou a ação e ela própria recebeu a ação refletida. Já no fenômeno da reciprocidade, toda ação recíproca pressupõe, no mínimo, 2 pessoas envolvidas no processo. Então, o sujeito, sempre no plural, atua como agente e paciente de maneira simultânea, de maneira concomitante. As crianças abraçam-se alegres. Eu não posso interpretar essa declaração como as crianças abraçam elas mesmas alegres. Não. Uma criança abraça a outra e a outra abraça uma. É o que nós entendemos como um processo de simultaneidade ou reflexividade. Então, a interpretação é as crianças abraçam umas às outras. Daí a classificação desse si como um pronome recíproco. Então, mais do que nunca, esse estudo de vozes verbais é altamente importante para você, não apenas na prova de linguagens, hein?
mas também na prova de redação. E vai ficar como aperitivo para nossa aula ao vivo dessa semana. Tchan, 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 tchan. Esse exercício aqui, ó. Esse treinamento, vou voltar um pouquinho, esse treinamento em que eu peço que você classifique as sentenças de 1 a 12 em voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética e voz reflexiva. Tá certo? Então eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o nosso encontro ao vivo. Meu beijo de sempre. Se cuidem. E a gente se vê nesse encontro. Tchau, tchau.